Então, hoje nós vamos conversar Você... sobre a mediação intergeracional, um olhar cuidadoso aos idosos, certo? É. Que bacana. Desafio. Um grande desafio, exatamente. Então, tu estavas me falando que foi a tua tese de mestrado? Não, foi uma monografia da última pós que eu fiz em gestão de conflitos, né? Tá. Isso foi em 2014 já, né? Faz um tempinho, mas é um tema que sempre me mobilizou muito, interessante. sabe? Então, queremos entender um pouco mais dessa tua perspectiva. Mas antes queria, Gabriela, eu digo dar os parabéns para vocês pelo aniversário aí da Câmara, né? Essas celebrações todas, né? Tanta coisa acontecendo, sim, né? E a gente está sempre aqui na torcida, acompanhando, vendo, e agradecer também vocês pela difusão, né, desse nosso trabalho aí no mundo afora, né? Exatamente. Não é só... Muito obrigada, Simone. E nós também desejamos muito sucesso a vocês, né? As câmaras trabalhando estamos juntos aí, ficam né? mais fortes, né? Nós acreditamos nisso. É verdade. Então, esse tema, né, que eu me propus a conversar um pouquinho hoje, é porque eu acredito que é por conta da minha própria história pessoal, né? Porque é um tema que sempre, vamos dizer assim, que o tempo e o amor sempre foram meus temas, meus lemas. Sempre, né? Tá sempre presente na vida da gente isso, né? E eu sou de uma família longeva. Que bom! Então, é verdade. Então, assim, a gente sempre... Eu tive, né, uma avó que faleceu com 102 anos, um avô com 100 anos, a outra avó com 90 e poucos anos, né? Então, e assim, foram muito bem cuidados, né? A família sempre se organizou para que eles tivessem todo carinho, dignidade, Nossa, né? Que lindo isso. E eu acredito... E isto, quando eu comecei a me deparar com essas situações dentro do fórum, lá ainda, quando eu estava trabalhando no fórum, na mediação, isso mexia muito comigo. Sim. Mexia muito comigo, porque... e aí eu comecei a pensar, né, de que forma que a gente podia entender melhor, compreender melhor esses aspectos que a nossa sociedade não tá hoje sabendo como lidar. Cada vez mais, né, as pessoas vão viver mais, né? A perspectiva de que as próximas gerações passem dos 100 anos é muito grande, né? E como cuidar desses idosos? Aliás, eu acho muito errado chamar as pessoas de 60 anos de idosos. Porque nos dias de hoje, uma pessoa de 60 anos é muito jovem. Estou com o pezinho. Né? Então, eu já tô, falta 6 meses aí para mim. Olha só, eu acho muito injusto esse termo de idoso. Eu acho que idoso poderia ser depois dos 80, né? Hoje em dia. Eu digo, mas aí a gente precisa pensar, né, em idosos produtivos independentes, naqueles idosos que já precisam de cuidado, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que fazer essa distinção, né? Então, e uma coisa que sempre me marcou, e nessa trajetória dentro da mediação judicial, era justamente isso, né? E eu até colocava lá no fórum cartaz não sei se tu já leu a frase da ministra Nancy Andrighi na época: amar é faculdade, cuidar é dever. Olha só, eu botei conhecia, mas é muito boa. Numa decisão, ela colocou isso, né? Amar é faculdade, cuidar é dever. E isso caiu assim no meu coração, como a gente diz, né? E eu imprimi, botei lá na entrada do fórum, né, uma mão assim do idoso e essa frase, e isso sempre foi assim como que fosse um
uma inspiração para a gente, né? E na prática mesmo da mediação, o que que a gente via chegando, né? Sempre e ainda chega as situações mais absurdas, as dificuldades imensas que os filhos têm para se organizar e cuidar dos seus idosos, né? E aí uma das coisas que me chamou muito a atenção... Quanto mais filhos, mais desorganizados eles ficam, né? Então, mas aí o que que a gente começou a estudar e a ver, né? Eu digo, essa crença, existe uma crença no imaginário dos filhos de uma infalibilidade dos pais. É uma crença que está no imaginário, porque a gente sempre imagina o pai e a mãe provedores, cuidadores, que estão lá, que, né? As famílias pensam assim, né? E aí hoje o que que a gente vê? Que ninguém se prepara para essa situação, ninguém se prepara para lidar com esse tempo que aquele pai ou aquela mãe não é mais produtivo, aquele pai, aquela mãe que não tem mais às vezes, a sua autonomia, né, para a vida diária, né? Então, hoje isso não se faz também, que eu vejo muito, assim, ó, nas escolas a gente quase não vê o trabalho de preparar essas novas gerações, né? Preparar as gerações de agora para cuidar da geração anterior, sabe? Isso não é feito, né? Então, o que que a gente percebe? A dificuldade que todos têm. E nas sessões que eu sempre fiz, o que que a gente pensava? Às vezes eram idosos, os filhos já eram todos idosos. Às vezes 6 filhos, 11, eu já fiz mediação com 11 filhos. Então, a maioria tudo acima de 60 anos. Que tipo de situação? Era alguma coisa de inventário? Era... Não, de cuidado mesmo. De cuidado. Né? Então, assim, dificuldade de definir quem vai cuidar da aposentadoria, quem vai gerenciar as finanças, quem vai cuidar da rotina, vai ser contratado alguém, não vai botar numa ILPI ou não, né? Numa casa de acolhimento ou não. Então, essas dificuldades, né? E aí, o que que surge nessa relação que a gente percebe? As diferenças, as alianças, então as rupturas, e muito forte para mim foi também perceber o quanto que nessas histórias que chegavam, né, tinha muito também de histórias de abandono naquele sentido assim, meu pai foi embora com outra mulher, a minha mãe foi embora com outro homem, agora ela quer que eu cuide dela. Então, de divórcios, de separações mal resolvidas lá atrás, né? Até tem alguns autores que falam agora em abandono de mão dupla. Fala até no abandono de mão dupla, né? Então, porque assim como eu fui abandonado, então eu posso abandonar, abandono afetivo de mão dupla, né? Então, eu percebi que tinha muito forte isso. Mas a coisa, ela caminha de uma forma tão doentia na vida das pessoas, tão mal resolvido, né? E que chega num ponto e que realmente, às vezes, é como fosse um troco, sabe? Um troco. Até eu estava olhando, abri a monografia, que eu disse, eu vou reler aqui para ver o que eu posso resgatar, né? E uma das coisas que eu escrevi na abertura foi de um caso que eu atendi, que ele disse assim, aqui é para ser sincero, a pessoa que estava na sessão de mediação, né? Daí aí eu disse, olha, aqui é um espaço disso, de a gente se escutar, de cada um poder falar como se sente em relação a toda essa história, né? Aí ele disse, então é para ser sincero. Eu disse, Aí ele disse, então eu vou falar para vocês do que eu sinto.
se eu pudesse, eu mandava o meu pai para o zoológico. Nossa. Mas, assim, pensa assim, ó, depois que ele disse isso, ele desabou num choro, né? E que a gente teve que acolher, esperar ele se recompor, É toda né? aquela E aos mágoa poucos que a gente... permaneceu desde a infância, a juventude, que A vai dor era carregando ao longo tanta. da idade adulta, da velhice, Sim. né? Então parece que é aquela criança interior que quer se vingar do pai ou da mãe que fez Sim. aquele Uhum. abandono, né? É como se a gente tivesse parado lá naquele lugar, Exato. né? Eu digo, parou naquela dor, Não parou na evoluiu, dor, né? E aí ele foi relatando tudo que ele sofreu realmente de maltrato, de surras, de um monte de coisa, sabe? Então, assim, nessas sessões de mediação intergeracional, a gente precisa, primeiro que a gente precisa de uma, como é que eu vou dizer assim, de um preparo emocional bem grande, né? De uma habilidade para lidar com tantas situações que vão surgir, porque assim como vem histórias desse tipo, vem histórias de muito vínculo, muito afeto, muita ligação, muito ciúme, sabe? Aí assim o oposto, né? Ou de uma mãe que protegeu mais um filho do que o outro. Teve um que eu lembro que dizia que quando eu perguntei assim como é que era, né? Eu disse, como é que era quando vocês viviam todos na mesma casa? Alguém lembra de uma coisa bem importante que para vocês era importante? Aí um levantou a mão e disse: a mãe dividia tudo. Se tivesse um cacho de banana, a mãe dividia as bananas por todos, né? Se fosse para comer polenta na panela, no panelão de polenta, pois ela dividia uma concha para cada um, tal. E aí ali eu entendi assim, sabe? E sabe qual era o tema, qual era o mote da sessão? A mãe tinha já partilhado todos os bens, todos os filhos já tinham recebido em vida, ela já tinha feito isso em vida, dado um terreno, eles venderam uma fazenda, vieram para cá, distribuiu uma parte para cada um, só que para uma das filhas, a filha que cuidava, ela deu uma casa a mais. Olha. Sim. Ela deu uma casa. E esta casa a mais não tinha como eles aceitarem, eles não aceitavam, porque tinha aquela crença lá, a mãe dividia tudo. Sim. Como que agora a mãe não divide tudo? Né? Então, são coisas assim, nesta linha, né? Como é que você trabalhou isso com eles? Olha, nós tivemos que trabalhar em algumas sessões, sessões individuais com cada um, para compreender a perspectiva de cada um, o lugar de cada um nessa história. Foi a decisão da mãe em vida, né? Sim, foi a decisão da mãe em vida. Né? Cabe e aí agora a briga, né, pela decisão da mãe também. Então, assim, eu digo, são mediações trabalhosas, né? No sentido de que a gente precisa de investir muito tempo, muita escuta, identificar as alianças que tem entre dois irmãos contra dois irmãos contra três. Tem muito isso, porque é muito natural pela história que eles viveram, né? Então, são histórias assim, que eu digo, se a gente fosse contar, são imensas, né? E tu sabes que eu achei interessante essa semana, ontem ainda, eu estava no LinkedIn e eu fui ler um artigo do Ricardo Dal Bosco e do Bruno Salmeron, olha só o artigo, sobre a sucessão familiar nas empresas. E aí eles colocaram assim, sucessores ou herdeiros? E aí eu fui ler o artigo e eu fui ver do que eles estavam falando, né? Do quanto que as empresas, que a maioria das empresas, né, no Brasil são familiares, né?
E, assim, o quanto que os pais não preparam essa sucessão, né? Então, como que as empresas, os donos, os criadores não se preparam, né? E que precisa haver esse preparo, né? E eu até comentei, mandei um comentário que eu disse, olha, tem um ponto em comum com as mediações que a gente faz nos casos de cuidado de idoso, porque sabe aquela infalibilidade que eu comentei agora no início, que a gente acha que os pais são infalíveis? Os pais também acham que os filhos são infalíveis. Ou que não são capazes, né? Os pais acham... Não tem aquela coisa assim... Não, que são. Não, acha que são. Eles acham também que os filhos, que tudo que eles deram, tudo que eles fizeram já é suficiente para o filho seguir com o empreendimento. Porque, às vezes, assim, entende? A percepção que eu tenho é que os filhos acham que os pais sempre vão conseguir dar conta de tudo, né? De ser infalível. E os pais, às vezes, acham que o filho nunca vai crescer o suficiente para passar o bastão. Quando tem alguma situação, assim, de uma empresa familiar, sabe? Aí eu vejo... Mas na hora de passar... Aí eu vejo que os pais têm essa dificuldade em confiar nos filhos, né? Sim. Mas eu digo assim, ó, que na hora que ele vai passar o bastão, ele acredita que por ter dado tudo, que o filho sempre viu tudo, vivenciou tudo, que aquilo é suficiente. Entende? Então, que não há esse preparo. E aí, até eu estava comentando ainda há pouco com o meu sócio, eu disse, olha, que engraçado, né? E os filhos também não se preparam para assumir o cuidado com os pais, né? Então, isso é muito... Na verdade, muito forte isso na nossa sociedade. Não faz planejamento financeiro, não faz planejamento sucessório, não faz um planejamento para casar, para ter filhos, né? Parece que a gente vai caminhar cada vez mais para fazer planejamentos, né? E também eu vejo que são assuntos que deveriam ser discutidos e conversados entre pais e filhos, né? Porque parece que às vezes machuca se você for conversar com o seu pai, com a sua mãe sobre uma possível doença, o que fazer em caso de um ficar doente, né? Entre os próprios irmãos, conversarem sobre esses assuntos. Sim. Então, assim, eu tive várias situações... Também percebe, Simone... posso só falar uma coisa? Coisa que a gente percebe muito é quando acontece problema de inventário, em que um dos pais falece e o outro, muitas vezes ainda já, assim, idoso, né? Mais velhinho, mais debilitado, acaba sendo inventariante, mas aí fica ali assistindo a briga dos filhos. Isso é muito triste, né? Nossa, eu já atendi muitas situações. Gostaria... Quando um ainda sobrevive e daí fica toda aquela briga por conta de uma parte do inventário, né? Quando eu falo de alianças, né, é porque eu digo, na visão sistêmica da família, a gente sabe que dentro do próprio sistema familiar existem as alianças, às vezes entre irmãos, às vezes da mãe com o filho, da mãe com uma filha, às vezes exclui alguém está excluído na relação, e quando chega o momento de tomar essas decisões, né, fica muito evidente que toda a história familiar precisa ser revisitada, né? E aí o que precisa? Trabalhar, ressignificar aquele lugar de cada um, né? Então, tem aquele livro que é famoso, que todo mundo conhece, das 5 linguagens do amor, né? Então, como que cada um se sentiu amado? Como é que cada um se sentiu pertencendo, né? Então, deste lugar é que vão surgir as dificuldades para lidar, às vezes, com uma partilha do imóvel, com uma sucessão empresarial, né? Então, precisa de bastante habilidade, conhecimento nessa área também, para poder tratar dessas questões dentro da mediação. E é super possível, né? Muito possível. E, normalmente, o que se vê nas questões sucessórias?
as pessoas, todo mundo que está envolvido, né? Até mesmo os jurídicos das empresas, advogados, assessores, peritos, todo mundo está envolvido em resolver a parte técnica mas as questões emocionais, as histórias, isto precisa que tenha alguém isento a tudo aquilo ali. Né? E aí entra a figura do mediador, né? Aí eu tenho que vender meu peixe. Com certeza! Até porque a figura do mediador é fundamental nesse tipo de controvérsia, porque muitas vezes o juiz, por mais experiente e habilitado, e que ele tenha formação técnica para tal, não é aquela sentença que ele vai dar dividindo, que às vezes vai saciar aqueles interesses das pessoas envolvidas, né? Que como você muito bem disse, é uma conversa, é ressignificar as histórias, é fazer aquela revisitação no passado, ver o que foi excluído, o que não foi incluído, né? É toda essa conversa, todas essas questões de mágoas, para então todos ficarem no mesmo patamar e então, sim, conseguirem fazer uma divisão justa. Sim, e também, né, como eu disse, às vezes, um filho, ele tem um lugar de sentimento e de pertença dentro da família, que às vezes o pai, a mãe não tem a mínima ideia que ele se sente assim, porque cada um sente as coisas do seu lugar. E é sempre isso que a gente vê na mediação. Cada um experimenta a vida do seu lugar, né? Nenhum não substitui o outro. E só que se a gente não fala de como é isso, de como se sente, isto vai, às vezes, acumulando numa escalada de dores, de ressentimentos, e que, às vezes, vai chegar lá no final, quando precisa ou fazer uma sucessão familiar, como eu comentei, ou pensar no cuidado do idoso, né? De como proteger, de como cuidar, quem vai cuidar, como vai cuidar, né? Então, aí as pessoas não conseguem chegar no entendimento, né? Então, são muitas histórias, né? E também na nossa política pública, a gente vê assim também, eu queria trazer isso aqui, né? Porque na política pública, a família acaba tendo que ser responsável por tudo, né? Então, ao mesmo tempo que a Constituição trouxe lá os princípios, né, da solidariedade social, da dignidade da pessoa humana, da manutenção de vínculos, né, na proteção do idoso, tudo isso, mas também acaba-se que a própria família, quando ela não dá conta disso, acaba se judicializando uma situação e é como se ela fosse uma incompetente, né? Então, o Estado também não supre, de alguma forma, né, essa situação, né? E até porque não se trabalha isso nas políticas públicas. É um tema que teria que ser transversal, entendeu? Em todas as políticas, porque nós seremos agora, já em breve, daqui 4 anos, o 6º país mais idoso do mundo. Olha só, eu sou da geração que a gente dizia assim, ó, o Brasil é um país jovem. Eu sou da geração que o Brasil era um país jovem. Agora, daqui 5 anos, nós vamos ser o 5º ou 6º país mais longevo do mundo. Né? Então, e onde é que as políticas de habitação, de saúde, de educação, todas elas, né, de mobilidade urbana, de espaços públicos. Mobilidade urbana, então, muito importante, né? Então, eu digo, essa questão da idade, né, do idoso, ela é um tema transversal em todas as áreas, né, e que precisaria de ter bastante enfoque, né? Então, eu sou adepta, né, da mediação
nos CREAs, né? Acho que os CREAs, lá no bairro, lá na ponta, lá onde as pessoas precisam ter um espaço de atendimento adequado para isso, né? Então, não uma política de como é que a gente diz, que vai estar só monitorando, né? Mas capacitando, desenvolvendo práticas que possam gerar autonomia, desenvolvimento, que as pessoas se corresponsabilizem, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? É uma bandeira que eu carrego já há bastante tempo, essa da mediação também nas políticas públicas, sabe? É muito importante, né? Então, é importante. Com certeza. E eu estava vendo essa semana, eu estava acompanhando um trabalho que uma profissional que eu conheço, ela é lá da Bahia, e ela estava fazendo em relação a... Ela criou um instituto onde eles trabalham com a mediação com crianças nas escolas, né? Explicando sobre como lidar com os sentimentos, como lidar com solução de conflitos, né? E eu acho tão importante a gente começar a conversar com as crianças sobre conflitos, sentimentos, sobre como cuidar das gerações anteriores e até das próximas, a cuidar desde o idoso até a outra criança, até o animalzinho, né? A gente precisa repassar isso tudo. De relações mais solidárias, Exatamente. né? Não, mas em muitos países já está bem difundido, né, a mediação dentro das escolas. Aqui no Brasil, algumas experiências já existem, mas mesmo assim precisa... isso está como política, né? Não a mediação. Às vezes as pessoas pensam assim, daí vai ter um gabinete na escola para mediar. Não é disso que a gente está falando. Postura, né? De atitudes mediativas, né? Que as pessoas sejam capacitadas nas suas atitudes, nas suas habilidades de se relacionar, né? Então, isso precisa ser muito difundido, né? E o que a gente vê na sociedade, né, em relação ao idoso? Aqui nas minhas anotações, o que eu coloquei, né? Parece que o tempo só passa para os outros e que o envelhecimento é algo que não atingirá todos os sujeitos, né? O que a sociedade vende? A juventude eterna, todo mundo querendo se manter magro, lindo, maravilhoso, sem rugas, sem tudo. Sabe, agora Simone, é tudo agora com essa história da pandemia, que daí fala que o idoso é grupo de risco, tem muita gente ali que não quer se assumir como idoso, né? Ofendidos. As pessoas são ofendidas, né? Exatamente. É uma situação, então, assim, que passa pela questão cultural de como que a gente vê a pessoa idosa, né? E como que as famílias trabalham isso? Eu confesso para ti, eu digo lá em casa, na minha casa, eu digo para meus filhos, vocês sabem que vocês vão cuidar de mim, né? Desde pequeno. Eles dizem, claro, né, mãe? Eles dizem, claro. Eu digo, a gente tem que conversar sobre isso, né? A gente tem que falar disso, porque é muito importante, não tem como tu fingir que isso nunca vai acontecer, fazendo de conta que a gente vai viver eternamente produtivo, contribuindo, né? Então, assim, hoje, o que a gente tem visto nas mediações, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que ela guarda um dinheiro, ela tem uma aplicação dela, que ela guarda o dinheiro para quando ela ficar velhinha, os filhos colocarem ela no asilo e ela vai ter ali né? Ela vai ter o pé de meia dela. Mas eu sempre brinco, mas tu vai querer os teus filhos por perto, tu vai querer aquele olhar carinhoso, né? Que querendo ou não, é sempre um familiar que vai ter esse cuidado a mais, né? Mas tu olha como que é a cabeça dessa geração. Mas para quê? Para que ela faz isso? Para proteger os seus filhos. Sim. Proteger os filhos de ter que se responsabilizar por ela. Então, é um excesso que a gente tem, sabe? É um excesso de dizer, não, eu não quero que ninguém me cuide. Não, eu quero, eu vou precisar.
tem um vídeo do padre Fábio de Mello, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Aquele que ele diz assim, tira o padre Fábio do sol, bota o padre Fábio no sol, é sobre o envelhecimento que ele diz, amar a pessoa pelo que ela é. Então, se é produtivo, não é produtivo, amar, simplesmente amar, né? Então, e aí ele tem uma parte do vídeo que ele comenta isso, né? Que será que vai ter alguém que cuide e pense, bota o padre no sol, tira o padre do sol? Eu acho que eu já vi esse vídeo. Não, já viu, já faz uns anos que passou, mas isso sempre me marcou muito, né? Porque eu acho que ele traduz muito disso, né? Então, por que a gente tem que amar só pela utilidade das pessoas? Sabe? Enquanto as pessoas são úteis, né? E aí, aí vou dar as referências também, né? Dos dispensadores, do Bauman, sabe? Né? Que traz muito essa questão da relação, né? Do utilitarismo social, né? Então, dessa questão da utilidade das relações, né? E eu acho que daí é um momento de a gente começar a pensar, né? De que forma que nós nos preparamos para envelhecer, né? E de que forma nós nos preparamos para cuidar da nossa geração do exemplo que você dá na família, não simplesmente do que você fala, né? Mas do que você vivencia com as crianças, vendo os pais, os avós cuidarem dos bisavós. Eu digo isso porque eu vivi isso na minha família, da minha filha ver o meu pai cuidando do pai dele. Né? E ela dizer em algum momento, nossa, um dia o vovô também vai ficar velhinho e a gente vai cuidar dele, igual ele cuida do bispo, sabe? Então, isso tudo é uma sementinha que você vai plantando com os teus exemplos, né? Sim, verdade, porque nas sessões de mediação, o que mais que às vezes eu perguntava, né? E os netos? Às vezes o arranjo não conseguia fechar por causa de um dia na semana, alguma dificuldade. Aí eu perguntava, tá, e os netos? Aí todo mundo desconversava, como quem diz assim, não, eles não estão nem aí, entende? Eles não estão nem aí, porque assim, já dessa coisa de se proteger os filhos das responsabilidades, das frustrações, esse excesso que a gente tem hoje, né? De proteger das frustrações, das dificuldades. Então, assim, não, a mãe era velhinha, ela cuidava do pai mais velhinho ainda, mas o filho dela não, ela não quer incomodar ele. Não, ele tem a família dele, ele tem o emprego dele para cuidar, Não, ele não pode se comprometer, entende? Então, assim, é uma coisa que precisa ser olhada, eu acho. É um tema que precisa ser olhado na vida. Eles falam que para você criar uma criança, precisa de uma tribo inteira, né? A gente sabe que para criar um filho, a gente precisa de muita ajuda. E o igual é para o idoso, né? É verdade. Então, eu acho que precisa de muito acolhimento e precisa realmente de muito trabalho de mediação com essas famílias. E a figura do mediador é a figura perfeita, porque cada um vai ter o seu advogado, mas não é o papel do advogado fazer essa mediação, né? E nem do juiz. Né? Então quem que vai abordar aquele... Correto. Quem que vai abordar aqueles sentimentos que estão lá guardados, né? De quando eu pedi uma coisa e o pai não me deu, que vem na sessão de mediação, sabe? Às vezes, histórias lá de trás, né? Porque a mãe sempre te protegeu, a mãe sempre só deu tudo para ti. Então, e aí essas diferenças, né? Então, o que eu digo sempre? Até essa semana eu postei acho que foi ontem, uma mensagem, né? Que o conflito, ele não é o relacionamento inteiro. O conflito, ele é parte do relacionamento, né? E aí, o que se precisa? Olhar para o todo do relacionamento e ver o que a gente quer manter, o que a gente quer proteger desse relacionamento, o que a gente quer melhorar,
E aí, investir na solução daquele conflito. Porque quantas né? famílias então, se por isso que a mediação... num conflito, num pequeno conflito, que com alguma conversa, com uma mediação, você conseguiria resolver, né? Muita coisa se salvaria. Se salvaria, que eu quero dizer assim, no sentido de salvar a relação, né? Às vezes as pessoas... Tem gente que pensa assim, mas a mediação trabalha para as pessoas se reconciliarem, voltar a ser amiguinho, ou voltar a casar, ou voltar... Não, salvar essa relação, se ela é significativa, então o que precisa? Olhar os outros componentes da relação. Por que por causa de um ponto eu vou jogar tudo fora, né? Então, assim, às vezes é uma relação comercial, empresarial, e às vezes dá um ruído, dá um problema, e que romper essa relação comercial também pode trazer um dano, um prejuízo, e dá para a gente tratar, às vezes tratando daquele ponto, daquela situação, se resgata a relação, se mantém, se protege. Junta empresa familiar com sócios, irmãos, familiares, né? E mais, às vezes, um pai ou uma mãe idoso ali no meio que precisa cuidar. Aí tá o palco. É verdade. Não, é mediação, né? Não, é verdade, é verdade. Isso aí eu digo, precisa gostar, né, de trabalhar com isso, sabe? Gostar de gente, né? Precisa gostar e respeitar muitas pessoas para trabalhar com isso. É um dom, não é? Assim, ó, sair daquele lugar do julgamento, que a gente tem muito, né? Então, esse dedo no gatilho que a gente tem sempre, né? De já qualquer coisa que a pessoa... Mas como que absurdo, não quer cuidar, por quê? Né? Mas a gente não sabe do lugar do outro, qual é a dificuldade que ele tem, qual é a dor que ele tem. E aí, quando a gente escuta tudo, isso geralmente se transforma, né? Porque as percepções se transformam. Todo mundo que está ali e que escuta, todo mundo muda a sua percepção. Isso é a coisa mais linda que acontece na mediação, né? Mudar as percepções. Então, é assim um trabalho que eu amo. Sim, a gente percebe no teu olhar, no jeito que você fala, que isso é feito com muito amor, né? E é um dom, realmente. Não, eu acho... porque ter essa compreensão, né, de que as pessoas vivem as situações. Então, se tu pedir para contar uma situação, aconteceu um fato. Para o direito é muito importante o fato, né? Aconteceu um fato. E aí, na mediação, quando alguém vai contar esse fato, nossa, cada um conta do seu lugar. Exatamente. Né? Com a sua percepção, com os seus sentimentos, com as suas avaliações também, né? Então, e aí quando se escutam, isso começa a fazer sentido. Então foi por isso que tu agiu daquela maneira? É assim que tu estava te sentindo? E isso vai começando a mobilizar, então, a compreensão do todo, né? Que eu acho que esse é o ponto fundamental que a gente faz no trabalho de mediação com famílias, né? É essa compreensão da história. Então, compreender e, às vezes, poder seguir em frente. E que privilégio poder fazer um trabalho de mediação, porque muitas pessoas imaginam assim, mas é tão caro, eu vou procurar uma câmara, eu vou fazer isso no privado, vai custar muito caro. Mas não, porque se você for analisar o tempo que você ganha com tudo isso, claro, você vai remunerar de uma forma justa o profissional que está ali fazendo essa mediação, mas no fim é muito mais barato você investir num procedimento de mediação e efetivamente resolver o problema, que muitas vezes nem precisa mais levar para o judiciário, às vezes precisa homologar o acordo, alguma coisa assim, né? Mas às vezes nem precisa mais. Então você resolve o problema efetivamente, sem precisar depois buscar outras
formas para que gerem mais custos para resolver, né? Então, a gente sempre fala então, que, e agora... colocando tudo na balança, é muito mais barato você procurar uma mediação, uma câmara privada, um mediador privado, né? Do que deixar essa bola de neve, inclusive para a saúde, né? Quantos problemas de saúde física que se resolvem quando as pessoas resolvem os problemas familiares, né? Uhum. E eu digo assim, né? E agora, com toda essa bagagem que a gente já tem, né? Porque quando a gente começou lá, 20 anos atrás, a gente sabia entrar numa sessão de mediação, fazer a sessão, né? Agora, hoje, com tudo que a gente vem estudando nos métodos adequados de solução de conflito, e a evolução de a gente pensar também como um design de disputas, né? Então, o que faz a gente como designer? A gente vai mapear essa situação, vai compreender o todo, vai estudar também, às vezes, antes até de ir para a mediação, compreender, entender, reunir informações. Quer dizer, que uma prática que eu confesso, eu não tinha antes. Né? Quando eu aprendi lá 20 anos atrás, não era assim. Agora a gente já compreende que dá para trabalhar em uma equipe interdisciplinar, ter a contribuição de um e outro profissional, né? Então, é uma riqueza muito grande. Eu acho que a gente vive assim, um momento muito especial, né? Em relação A Jordane fez um comentário aqui dizendo que é desumano levar um idoso às barras da justiça. Eu concordo, Jordane. Eu acho que corta o nosso coração quando a gente precisa, como profissional, lidar com um caso desses indo para a justiça. Assim como também eu acho muito triste levar situações com menores. Às vezes o pai e a mãe brigando pela guarda ou por alimentos, mas às vezes a gente sabe que ele está acontecendo uma alienação parental, que eles estão brigando por egos e não necessariamente, né, pela criança, e a criança está ali no meio e vivendo toda essa situação. E sabendo hoje, né, que existem todas essas formas adequadas de resolução, que existe a mediação, quantos problemas a gente pode evitar no futuro, né? Para essas crianças e depois no futuro para esses pais, porque aí essas crianças inconscientemente vão querer de alguma forma se vingar desses pais, né? Então... Em muitas situações, Gabriela, o que a gente sempre cuidou, né? No caso do cuidado do idoso, de nunca trazer o idoso na primeira sessão, sabe? Aí, às vezes eles dizem, tá, mas aí é para trazer ele já... Não, primeiro nós vamos conversar e compreender a situação, né? Então, às vezes a gente faz 2, 3 sessões com os filhos, aí então, quando as coisas já estão alinhadas, trazer esse idoso, mostrar que todo mundo... Né? Com tudo ressignificado para os filhos, ele... É a coisa mais linda que pode ter, sabe? A mesma coisa... Como pessoa e como profissional, poder vivenciar esse tipo de resolução. Poder participar, né? Participar, colaborar nisso. Contribuir para criar um outro ambiente para eles. A Conversátil tem 2 anos? Não, quantos anos? 2 anos. Fizemos agora 2 anos. Se juntar, o que vocês têm de experiência na área, você, a Kátia, a Jordane e os demais sócios... Dá uns 300. Dá mais de 100 anos, dá, com certeza. Então assim... Não, mas e a gente também é apaixonado pelo que faz, né? Então, cada um na sua área, né? Incríveis, onde nós da Câmara de Santa Catarina nos inspiramos sempre, né? Mas nós somos amiguinhos. Jordane, depois pela Kátia, depois por você, que acabamos conhecendo apenas virtualmente, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas nós temos muita admiração pelo trabalho de vocês. Dizer, Jordane, 1 século no mínimo. E é incrível a gente poder trocar essas
conversas, essas experiências com vocês, né? Porque só você, né, Ai, Simone, não, mas você... 30 e poucos anos de caminhada na mediação, né? Ai, olha, lá nos idos de 2000 já estava, né? Exatamente, olha só que o primeiro curso a gente trouxe para Joinville em 99. Primeiro curso de mediação eu trouxe lá de Curitiba para cá em 99. Eu entrei na faculdade em 2000, então olha só. Ah, tá vendo? Não, mas é uma caminhada, né? E vocês também com esse trabalho tão bacana, né? Eu digo, esses dias eu estava pensando, todo mundo fazendo brincadeira com as lives, né? Dizendo que a história, né? Tenho medo de abrir a geladeira e sair um link lá de dentro, né? De tanta live, de tanta coisa. Mas eu digo, gente, se não fosse isso, o que teria sido de nós nesse período? Como a gente interagiu, como a gente trocou, como a gente está trocando, né? Sempre. Muito conhecimento. Nós aqui da Câmara de Santa Catarina conhecemos muitas pessoas incríveis nesses meses. Sim, vocês aqui são tops, né? Tem esse tempinho e vamos fazer uma live, vamos conversar, e assim a gente vai disseminando, as pessoas vão conhecendo o Brasil afora, isso que é o mais interessante. A gente recebe contatos de pessoas do Brasil afora, querendo conhecer os métodos. Olha a Daniela escrevendo, claro, Simone, um amor de pessoa e uma ótima profissional. Sempre se reconhecer. Os amigos sempre queridos. É bom a gente se sentir amado, né? Sentir reconhecido, né? Principalmente quando sabe que o elogio é sincero, né? De gente que tá aí na lida, né? Mas então, essas são as questões, né, que eu acho que alguns pontos aqui que eu queria colocar ainda, que talvez para quem é do direito, né, já viu e tudo, mas o quanto que a Constituição de 88 trouxe influência para as questões familiares. E às vezes, no dia a dia, a gente não se percebe disso, né? Então, essa questão dos princípios da dignidade da pessoa, da solidariedade e da manutenção de vínculos, que está lá na Constituição, né? Então, assim, há uma mudança no olhar da sociedade também para a família, né? Para as questões familiares. Então, acho que isso é importante que a gente não perca de vista, né? Do quanto que essas mudanças que a Constituição trouxe e que nas nossas políticas e na forma que a gente tem de se organizar como sociedade, parece que a gente ainda não se deu conta disso, né? Porque o que mais se vê são as casas diminuindo, né? Todo mundo, a maioria das pessoas não mora mais em grandes casas, todo mundo mora em espaços reduzidos e a tendência é que reduza cada vez mais, pelo que a gente vê, né? Então, se antes tinha como fazer uma edícula na casa para a mãe morar, para o pai morar, né? Hoje, onde é que vai fazer uma edícula num condomínio enorme, com um monte de apartamento pequeno, né? Então, quem cuida? Como cuida? Sim. Né? E aí, o que a gente tem visto? Muitas ILPIs, né? Muitas instituições de longa permanência. Aqui em Joinville nós temos uma infinidade, a cada esquina, casas são transformadas em locais para idosos, né? Então, assim, é como se fosse realmente uma cultura do descarte, a gente oficializando o descarte, né? E aí as pessoas sem se implicar com isso, Então, eu acho que a minha mensagem aqui é que a gente pudesse provocar realmente uma interação maior, né, entre as gerações. Então, experiências, por exemplo, por que uma escola, um CI, não pode buscar, junto a um programa municipal que atende idoso, integrar ações, práticas entre crianças e idosos, né, para começar a despertar, valorizar essa cultura, né, de respeito à geração passada, né?
Então, inclusive honrando a sabedoria deles, né? A experiência deles. Sim, as histórias, né? Exatamente. Então, tudo passa, né? Tudo na nossa memória estão que quem que contava histórias para nós? Se cada um que está ouvindo aqui a gente conversar, parar e pensar, quem me contou histórias? Né? Muitos vão lembrar e dizer assim, minha avó, minha né? E que histórias são essas? Então, que histórias que a gente quer que essas gerações futuras vão contar? Né? Que histórias são essas? Histórias de cuidado, de respeito, de integração, ou de abandono, descarte, né? E aí, como a gente vai ser cuidado? Né? Essa é a pergunta. E na maioria das mediações que a gente atende, normalmente, em algum momento, a gente consegue, eles conseguem enxergar que como eles estão cuidando do idoso deles, eles vão ser cuidados. Né? Porque existe toda essa coisa de a gente acabar repetindo padrões familiares e tudo, né? Que não dá tempo de entrar aqui, mas com as experiências vividas na família, muitas vezes vão poder ser levadas para frente. Aí depende da experiência. Se é uma experiência de abandono, muito provável que é muito mais fácil de repetir o abandono do que querer fazer diferente. Né? Aqui a Sheila escreveu assim, que a velhice é o resultado das relações construídas ao longo da vida. Pais que abandonam os filhos são abandonados na velhice, um momento de reflexão. Mas às vezes a gente vê pais que cuidaram bem dos filhos que também são negligenciados. Mas aí agora eu vou dizer uma coisa. A vida é tudo. A vida é tudo. Quem deu a vida? Se a gente parar para pensar, então assim, porque o resto aí são os nossos julgamentos, o resto são as nossas emoções, né? Mas assim, a vida é o tudo que se pode dar. E eles nos deram a vida. Se a gente olhar, se a gente passar a olhar dessa forma, alguma coisa vai ser vista de forma diferente, né? A vida é o tudo nosso, é o nosso tudo. E quem nos deu essa vida foram os nossos pais. Né? Então, independente se foi pai que abandonou, se foi pai que entregou para adoção, se foi pai que isso, pai que aquilo, mãe que aquilo, esta foi a tua fonte de vida. Né? Então, honrar essa vida. Honrar. Se despir desses julgamentos. É o que a gente tem que fazer. É fácil? Não é fácil, gente. Eu não estou falando que é mamão com açúcar. Abrir essas caixinhas tudo aí, né, de dores, isso, não é fácil, é difícil. Mais uma vez, a necessidade de se buscar profissionais, mediadores experientes, habilitados, capacitados, né? Sim, habilitados. Um bom mediador, ele vai conduzir uma situação complexa, né, desse sentido, ao contrário de alguém que não tem habilitação, né, que não vai saber o que fazer num caso assim mais complexo. Eu defendo muito a mediação com conhecimento, né? A formação do mediador, que ele tenha conhecimento na área que ele vai mediar. Né? Então, por isso, hoje eu tenho estudado muito a mediação empresarial, a mediação, as questões sucessórias. A gente precisa se ambientar naquilo que a gente quer atender, né? Então, a gente busca esse conhecimento. Na área imobiliária, que aqui a gente trabalha bastante também, então, assim, é muito importante que o mediador tenha conhecimento na área que ele vai mediar, né? Algumas pessoas dizem, não, quem tem que conhecer bastante da área é o advogado que vai acompanhar ele. Esse tem que ser né? Mas a experiência tem mostrado que a gente ter formação para atender o tema que está sendo trazido vai fazer muita diferença, né? Então, eu acredito nisso, com a minha experiência, eu vejo isso, né, acontecer. Então, aí a gente está aí agora, estamos aí também na formação de novos mediadores aqui da nossa Câmara, né? Então, eu digo,
passando um pouco de coisa, trocando, aprendendo com eles e passando um pouco, mas para poder realmente ter essa equipe, né, ampliada, e com uma equipe capaz, né? Capaz de atender técnica, né? bem, Buscar né? pessoas técnicas nas mais variadas áreas.